buscando elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo por tanto que temos recebido da sua divina providência, agradecendo por estarmos aqui na companhia desses nossos amigos, tanto do plano encarnado quanto do plano desencarnado. E pedimos, Pai, as suas bênçãos para a nossa reunião, que possamos, além dessa troca de fluidos, dessa troca de energias, dessa troca de amor, possamos também aproveitar os ensinamentos que serão trazidos hoje, que possamos compreendê-los profundamente e possamos colocá-los em prática na nossa vida diária e assim modificando pouco a pouco esse nosso modo de ser, de sentir, de pensar e de agir. Que possamos cada vez mais nos aproximar da vivência desses ensinamentos trazidos por Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Antes do Estevão começar a ler, enquanto a Tereza coloca, eu só vou avisar que eu dei uma reduzida, uma editada no texto, porque esse é um texto bastante longo, então eu peguei só o trecho que é aplicável ao nosso estudo de hoje. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Boa noite a todos novamente. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, no seu capítulo 1. Esse capítulo tem título Natureza da Revelação Espírita, e nós já vimos até agora o Kardec colocando o que seria estudado no capítulo,
como ele fala de revelação, ele fala do significado da palavra revelação. No mês passado nós vimos sobre os gênios, as pessoas que atuam de forma diferenciada nas ciências, nas artes, que se destacam da humanidade. E hoje o que vai ser abordado vai ser mais no aspecto dos profetas, dos mensageiros, dos reveladores quanto ao aspecto moral. Nós estamos, se alguém quiser acompanhar nas leituras, no item 6 do capítulo 1, onde Kardec faz a seguinte consideração: se Deus pode mandar, emissários para nós, para nos dizer o que nós precisamos aprender, por que Ele não o faria se Ele tem uma solicitude para com toda a humanidade? E desta forma Ele nos envia esses espíritos que vêm nos trazer revelações, conhecimentos. Por quê? Porque se nós fôssemos descobrir por nós mesmos, nós levaríamos muito tempo. Nós, como humanidade, temos essa capacidade de descobrir, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, com a nossa dedicação e empenho, de alcançando esses conhecimentos que nos são trazidos. Mas, de acordo com o que Kardec traz e a lógica indica, Deus envia esses mensageiros para dar uma acelerada. Então são coisas que nós recebemos e é muito importante ver. Eles nos trazem coisas que nós não sabíamos. Porque se a gente já soubesse, não seria revelação, como nós conversamos no mês passado. Então ele diz assim: esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixam atrás de si uma longa trilha luminosa sobre a humanidade. São missionários ou, se quiserem, messias. Foi por isso que eu escolhi esse tema da harmonização, falando dos missionários, dos apóstolos. E como nós já falamos, se Deus pode mandar para as revelações científicas, manda grandes pensadores, espíritos já diferenciados, que nós já vimos, eles são diferenciados não por privilégio, mas por terem feito o seu processo evolutivo em vidas anteriores. Ele também manda no aspecto moral, no aspecto religioso. Então ele diz assim, no sentido particular, a revelação se refere mais particularmente às coisas espirituais que o homem não pode saber de si próprio e nem pode descobrir pelos sentidos. Então, o que acontece? Deus envia os seus mensageiros, ou por meio da palavra direta, ou pela inspiração, e com isso... Tá difícil de ouvir? Estão me ouvindo? Então... Sim. Tá, obrigada. Não é que o Estevam ligou o vídeo, eu pensei que tivesse algum problema. Tudo bem, tranquilo. E então Deus nos envia esses mensageiros para que esses mensageiros tragam as mensagens de Deus a nós, tá? As mensagens são trazidas para nós. E aí ele faz a seguinte consideração, que todas as religiões tiveram os seus messias, os seus profetas, os seus mensageiros. Como a gente até citou no mês anterior, nós tivemos o Buda, nós tivemos Jesus, nós tivemos Maomé. Então, são vários que são enviados por Deus. Veja, no caso em particular da Terra, o que nós temos é que quem envia todo esse povo, a gente já sabe, foi o próprio Jesus. E ele também veio dar a sua contribuição. Então, Jesus, no comando do nosso planeta, quando, de acordo com o planejamento de evolução,
planetário, ele percebe que existe já uma determinada maturidade para um determinado local, então ele envia o seu mensageiro para aquele local. E esse mensageiro, ele vai falar como? Ele vai falar de acordo com aquela cultura onde ele foi inserido, para aquele tempo, para aquele lugar. E hoje, olhando de longe, muitas vezes nós acabamos achando, no nosso critério do que conhecemos hoje, que alguns falaram coisas indevidas, que não correspondem à verdade, ou coisas que foram distorcidas. Mas o Kardec, desculpem, mas Kardec observa que mesmo que eles possam ter se enganado, tudo isso vai sendo somado de forma que todas essas revelações, todos esses missionários, todos esses messias verdadeiros, daqui a pouco a gente vai falar dos falsos, todas essas pessoas que vieram com essas tarefas, eles contribuem para aquilo que nós, para a convergência que vai acontecer no sentido de chegarmos ao fato de termos um Deus, o Deus que é a inteligência máxima, é a causa primária de todas as coisas, e a imortalidade da alma com as suas consequências. Ok? Então, as duas consequências primeiras que nós lembramos da imortalidade da alma, quando conhecemos a doutrina, é o processo de reencarnação e o processo da comunicação entre os vivos e os mortos que não estão mortos. Então, essa contribuição, independente de pode ter sido que haja algum engano, mesmo assim, o Kardec ainda usa a palavra, eu gostei, ele fala assim, agitou as mentes, promoveu um movimento e foi plantando a semente para que nós, como humanidade, fôssemos crescendo e ampliando o nosso entendimento do que seja a vida, quem somos nós, porque nós estamos aqui, para onde nós vamos, devendo culminar nessa convergência citada, a existência de um Deus e a imortalidade da alma. Isso é muito importante. E aí Kardec faz uma consideração muito importante também. Ele fala, essa situação de você ser um profeta, você ser um Messias, de ser alguém que as pessoas seguem, muitas vezes promove, porque eu citei aqui os grandes, mas tem os menores, né? E muitas vezes as pessoas acabam se envaidecendo, e aqueles que são os falsos profetas, eles acabam tirando vantagem. Então, isto vai, qual é a palavra? Promover, talvez, né, o seu orgulho, a sua ambição, a sua cupidez. Então, esses falsos profetas, eles acabam, inclusive, se aproveitando daqueles que os seguem. E aí é quando Kardec fala que, nesse momento, nós precisamos estar atentos para esses falsos profetas e nos recomenda. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não deu, mas todo mundo tem, eu acho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que tem justamente por título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Ok? Aí ele entra com uma pergunta bem legal, uma questão muito legal. Kardec é realmente genial. Ele fala, há revelações diretas de Deus aos homens? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu estou tão acostumada a observar os reveladores, aqueles que nos trazem, principalmente dentro da doutrina, né, esse número enorme de espíritos colaborando com o trabalho da falange do Espírito da Verdade, que eu nunca pensei se Deus podia transmitir direto. E o que ele responde? Bom senso, como sempre. Ele fala assim, ó, essa é uma questão que não ousaríamos responder nem afirmativa e nem negativamente, de forma absoluta, ok? Mas ele fala, com certeza, aqueles espíritos que são mais próximos a Kardec,
ou seja, espíritos superiores, espíritos puros. Esses sim, eles podem tomar o pensamento de Deus, essas orientações, e eles transmitirem aos messias e aos profetas, aos reveladores, trazer para nós aqui na Terra. E há também os reveladores encarnados. Os reveladores encarnados, por exemplo, vamos considerar o máximo que nós temos, Jesus, que é até uma coisa que eu estranho muito quando eu vejo filmes e até a série, né, quando fala de Jesus, as pessoas não conseguem atinar com o tamanho espiritual. Acho que nós também não, mas dá para saber que é muito mais do que aquilo que nos é mostrado, né? Então, nós não conseguimos sequer imaginar o tamanho de Jesus. Mas assim, tudo que ele nos trouxe, ele já tinha nele. Ele não precisava ir buscar fora. Ele não foi assim, recebeu de Deus e passou. Ele recebeu de Deus, mas isso já fazia parte da bagagem espiritual dele. Então Jesus é um que usa da sua própria bagagem espiritual e do seu próprio conhecimento para transmitir para nós. Mas existem outros que também são grandes, já tiveram, por exemplo, um Buda. A vida de um Buda, ele tem uma condição moral, uma condição humana completamente diferenciada, porque é o que o Kardec diz, para ser um revelador, você tem de ser no mínimo superior àqueles aos quais você vai iluminar, àqueles que você vai tentar transmitir essas mensagens recebidas do Criador. E como isso seria feito? Então nós vemos, tem os espíritos que trazem diretamente de Deus, ou os espíritos encarnados, né, que recebem desses espíritos e transmitem, e temos os médiuns. Isto é uma coisa que o Kardec não fala de maneira direta, porque este opúsculo, como eu expliquei que ele foi introduzido aqui como capítulo 1, ele foi feito até para pessoas que talvez não conhecessem o Espiritismo. Então ele vai por partes. Então ele diz como esses seres encarnados receberiam. E aí ele fala as vias, ele fala assim: as comunicações nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas, e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição das palavras, vendo os espíritos instrutores durante as visões, aparições, durante os sonhos, ou mesmo no estado de vigília, e como ele cita, como vários exemplos que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, Maria recebeu a anunciação da vinda de Jesus. Ela estava, segundo consta, pelo menos que eu me lembre, acordada, ela estava em vigília e ela recebeu essa comunicação, assim como muitas outras que a gente tem relato. E aí ele diz, então, que a maior parte dos reveladores, eles são ou inspirados, ou videntes, ou audientes. E pode ser também uma somatória, embora não sejam tantos assim que a gente tem notícia, mas a gente tem notícia de algumas pessoas, alguns médiuns que detêm todas essas mediunidades. E aí o que ele fala? Mas observar que não necessariamente todos os médiuns são reveladores. Por quê? Para ser revelação precisa ser verdade. Essa é uma condição que não se abre mão. Para ser revelador precisa ser verdade. E aí ele diz que somente os espíritos puros recebem essas revelações diretamente de Deus. E acontece que existem muitas comunicações que são não verdadeiras, que são apócrifas, como ele diz, que é a palavra para isso, né? E ele fala:
Hoje ele está falando aqui em 1868, ele já tinha escrito em 1867, mas a gente já sabe isso desde 1857, então já tinha 10 anos, ele está falando naquele período. Já se sabe que nem todos os espíritos são puros. Isso é muito importante, a gente lembrar que os espíritos, os desencarnados, eles são nós amanhã. São nós amanhã. A sabedoria que nós tivermos vai ser aqui, nós vamos manifestar no mundo dos espíritos. Então, há de todas as categorias. Então, as revelações ou pretensas revelações que são trazidas, elas precisam ser avaliadas, elas precisam ser confirmadas. E aí ele traz a citação que está em João, na primeira epístola de João, 4:1, onde ele diz: não creia jamais em todos os espíritos, mas veja primeiro se os espíritos são de Deus. Quando João usa essa figura, se são de Deus, ele está dizendo se são do bem, porque todos nós somos de Deus. Mas aqui o que ele está chamando a atenção é para que a gente veja se esse espírito está bem intencionado. Porque às vezes as pessoas são muito literais na sua audição e leitura e acaba achando que o João está excluindo alguns espíritos, o que não é verdade. Então ele fala: pode haver revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas e enganosas. O que nós devemos considerar quando recebemos uma revelação? Que o que vem de Deus é sempre verdadeiro. Nós estamos falando o quê? Espíritos estão trazendo revelações aos homens. Então, tem de ser verdadeira e não deve mudar com o tempo. Tem de ser permanente, tem de existir para sempre. Então, ele cita o exemplo do Decálogo, que são os 10 mandamentos. O que aconteceu? Aquela tábua com os 10 mandamentos, tudo que estava escrito lá, continua valendo. Aquilo veio de Deus. Agora, o que o Moisés precisou introduzir na sociedade onde ele vivia, naquele meio, devido às características daquele povo naquele tempo e lugar, isso foi coisa de Moisés. E o que aconteceu? Quando as pessoas, nós fomos modificando, a humanidade foi melhorando. Então, aquelas colocações que foram feitas por Moisés, elas caíram em desuso, porque elas eram adequadas àquele tempo, aquelas pessoas, àquele lugar. Mas o Decálogo não. O Decálogo continua válido, nunca deixou de ser válido. Tanto que o próprio Cristo, ele colocou os 10 mandamentos como base do seu trabalho. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei. E a lei era esta lei dos 10 mandamentos. Ok? Deixa eu ver se falta especificar alguma coisa aqui. Então é isso. Aí ele fala: uma importante revelação acontece na época atual. Então, só relembrando, Kardec está falando da época da codificação. O que acontecia antes da codificação? A comunicação entre os espíritos existia? Existia. Só que ela não era conhecida e nem explicada como ela foi explicada por Kardec. Então, isso era uma novidade absoluta. O que havia antes? Havia superstições. Havia pessoas que, o que faziam? Por exemplo, médiuns, eles se arvoravam de poderes e com isso eles tiravam proveito das outras pessoas. Mas o que Kardec nos traz na revelação espírita? Que a maioria daqueles fenômenos que foram considerados milagrosos, maravilhosos, sobrenatural, ou seja, fora do natural, eles apenas eram desconhecidas as suas causas, de onde eles vinham.
E com a doutrina espírita, que é também uma das coisas que nós vamos estudar nesse livro aqui mais lá para frente, ela vai tirar todo esse aspecto do maravilhoso, todo esse aspecto do mágico e vai introduzir leis ou esclarecer ou revelar leis que explicam esses fenômenos. Então, ao invés da doutrina promover a superstição, o mágico, o sobrenatural, Kardec fala no Evangelho que ela faz exatamente o oposto. Ela quebra as pernas daqueles que se arvoravam o direito de inclusive se aproveitarem dos outros por conta da sua própria mediunidade, de conhecimentos de leis que os outros não conheciam. Aquelas seitas, como é que eram? Não é? As pessoas, aqueles, eu não vou saber, mas tinha os iniciados, né? As pessoas que participavam. Os iniciados, eles eram iniciados em quem? No conhecimento dessas leis, que eram leis naturais. Só que tinha até o voto de, como é que fala? De sigilo, de não podia ser transmitido para o povo em geral. Por quê? Porque o fato deles deterem esses conhecimentos os fazia poderosos. E poder é uma busca de sempre do ser humano. Dessa forma, esses conhecimentos eram detidos, alguns poucos dominavam, os conhecimentos eram compartilhados apenas com seus neófitos iniciados, que tinham de garantir segredo do que aprendiam, e todo o restante do povo não entrava no conhecimento. E a doutrina espírita vem fazer exatamente o oposto, porque tudo que Kardec foi recebendo por meio dos espíritos, das comunicações, aquelas coisas que ele mesmo foi observando, tudo isso Kardec abriu para a humanidade. É por isso que a doutrina espírita é uma doutrina poderosíssima, porque ela não está restrita a um único um único espaço, um único tipo de pessoas. Tudo que ela contém está aberto a todos. E eu vou fazer só uma observação de Águida. Eu comecei a ver aquele filme que saiu esses dias, acho que algumas pessoas já devem ter assistido, ainda estou aqui, eu só comecei a ver, mas estou no momento em que a moça manifesta uma perplexidade, porque o namorado que desencarnou pode estar se comunicando com ela, entrando em contato. Creio que cada um de nós aqui não estranharia em absoluto esse fato, né, de uma pessoa que desencarnou estar tentando entrar em contato. E lá no livro, lá no filme, é a maior novidade, como muitos filmes que a gente vê dessa ordem. Então veja, uma pessoa no filme, ela era vista como diferenciada, porque ela tinha essa notícia. Ela até escreveu um livro, mas ela tinha essa notícia, então ela tinha um certo poder. E Kardec desmancha esse poder da exclusividade do conhecimento quando ele coloca esse conhecimento aberto para todo o mundo, para quem quiser acessar. Então, o que nós temos aqui? Ele fala que a ignorância dessas leis estava sufocada sob a superstição e estava reservado à nossa época, está falando lá, livrá-la desses acessórios ridículos, compreender a sua importância e fazer dele surgir a luz destinada a iluminar o caminho do futuro. O trabalho de Kardec não foi para nós espíritas, o trabalho de Kardec foi para a humanidade. Lembra que nós falamos lá no começo, esses missionários que vêm para a Terra, eles vêm nos trazer conhecimentos, vêm nos esclarecer sobre coisas que, com o tempo, nós chegaríamos a alcançar esses conhecimentos. Mas esses missionários vêm de tempo em tempo, que é para dar uma acelerada, que é para nós
sairmos meio que desse marasmo de um dia atrás do outro e dar um salto importante no nosso conhecimento e na nossa evolução. Kardec é um desses grandes missionários. E aí eu vou concluir aqui mesmo, ele fala assim: o Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e o meio no qual vivemos sem suspeitarmos, ou seja, além de nós, existe um mundo espiritual ao nosso redor, nós estamos compartilhando, não sei se a gente pode falar de dimensões, espaço não é o mesmo, mas de qualquer forma, mas nós estamos em relação, nós e o mundo espiritual, sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem. Que leis que regem o mundo espiritual? É o que a doutrina espírita nos traz. Como é feita a relação entre os dois planos? Como nós encarnados nos relacionamos com os desencarnados? Qual é a natureza e o estado desses seres, certo? Que nós falamos agora há pouco. Esses seres que habitam o plano espiritual somos nós. Nós seremos espíritos, somos espíritos ainda, só que enquanto encarnados, somos alma. Hora que o nosso corpo perecer, nós voltaremos apenas à condição de espírito. Então, é a sequência, a continuidade, né? E por consequência, o destino do homem após a morte. Então, é uma verdadeira revelação no verdadeiro sentido da palavra. O que Kardec está nos dizendo? Nós estamos vendo o caráter da revelação espírita. Então, dentro de todas essas, desses conhecimentos, de toda essa discussão, de tudo que ele buscou e alcançou, Kardec agora, nesse aspecto, eu vou fechar aqui, porque depois a gente vai continuar com um outro tema. Kardec nos traz justamente esse caráter da revelação espírita. Ok? Então, o Espiritismo é uma revelação, que é o que Jesus prometeu. Nós não tivemos a primeira revelação trazida por Moisés, que é a Tábua dos 10 Mandamentos, depois, a revelação da justiça divina. Aí veio Jesus, que é a segunda revelação. Jesus nos trouxe o amor. E o Espiritismo, que Jesus prometeu, que é o Consolador prometido por Jesus, que recordaria tudo que ele tinha trazido e explicaria os pontos que estavam obscuros e não poderiam ser esclarecidos naquela época. Então, o Espiritismo como Consolador é uma revelação, a revelação da verdade.